tertúlia. E no dia 2 de setembro de 2009, quarta-feira, o verbete 1313, 4 páginas, 44 elogios e 11 máximos. Agora, eu não sei se está certo aí, é mais ou menos isso? Agora, veja, a expressão aí, hoje nós estamos fazendo abordagem, a expressão intercambiável, dentro da comunicologia. Agora, ó, há uma pequena coincidência aqui, a sincronicidade. Viu, ó, você que estuda aí, ó, matemática? 13, 13, 4, 4, 1, 1. Agora, expressão intercambiável. Expressão intercambiável. No caso aqui, seria o número intercambiável. É a coincidência. Não, todos eles são, ó, 4, 4, 4, 11, 13, 13. Números intercambiáveis. Agora, a expressão intercambiável é aquela palavra, conceito ou construto passível de compor específico binômio ou interação racional com outro equivalente, quanto ao sentido ou significado essencial, por meio das dissociações lógicas. Então, veja bem, você tem uma palavra aqui, tem outra palavra aqui. Agora, o sentido de uma com a outra se equivale dentro de determinado contexto, universo, manifestação. Então, aí vem as expressões intercambiáveis expandindo a cosmovisão do pesquisador. As expressões intercambiáveis ampliando o universo da comunicabilidade. As expressões intercambiáveis aprofundando a compreensão dos fenômenos da sincronicidade. As expressões intercambiáveis no universo da teatricologia. As expressões intercambiáveis como instrumentos de interação dos especialistas. As expressões intercambiáveis como fator de potencialização da interassistencialidade. As expressões intercambiáveis podendo ser binominais ou interativas. As conexões óbvias e sutis, os paralelismos conceituais possíveis e as aproximações simples como anticâmaras do surgimento das expressões intercambiáveis. Aproximações simples. Eu vi falando isso aqui já há alguns anos aí para vocês. Agora, nós temos aqui, se você quiser aumentar, está mais fácil a colegiologia e a politicologia. Faltam 3 só. Agora, na taxologia, nós falamos sobre 10 expressões intercambiáveis no universo da conscienciologia das 3 categorias: homeostáticas, neutras e nosográficas. Alcoolismo e heterassédio, nosográfico. Assistenciólogo e tenepsista, homeostático. Autodiscernimento e autolucidez, homeostático. Consciência e paracério, neutro. Cosmograma e hemeroteca, neutro. Estadista e diplomata, neutro. Evolutividade e cosmoeticidade, homeostático. Hiperacuidade e prioridade, homeostático. Isca igual assediado, nosográfico. Superdotado igual genialidade, neutro. Então, por aqui, agora eu estou fazendo vocês pensarem, não é? Não é possível que vocês não estejam pensando depois dessa. Agora, frase enfática. As expressões intercambiáveis definem de modo mais racional o universo da argumentação e ampliam a cosmovisão intelectual do debatedor sob as acepções dos conceitos magnos. Aí tem um resumo do resumo das coisas mais sérias. Você emprega as expressões intercambiáveis em quais modalidades comunicativas? Agora aqui nós temos algumas perguntas. Primeiro é o seguinte, eu queria perguntar para o seu colega, você sobre o seu colega. Você acha que o Adeb é bifronte na hora que ele faz uma questão pelo online, depois ela aparece pessoalmente? Ele é bifronte? Não.
É um processo de expressão intercambiável. É? Como é que é? Então eu vou ler aqui uma das... Ele está... Não é isso, não. Eu não acho que você seja bifrôntico. Estou apenas assuntando o assunto, mas não estou de acordo, não assino embaixo. O problema todo é o seguinte: você tem me ajudado muito nas informações de prestação de serviço. E hoje ele está dizendo o seguinte: o prefeito da cidade de Goiás morre de gripe suína. Goiás registrou a primeira morte por gripe suína confirmada. É o prefeito de Saclerlândia, Carlos Magalhães dos Santos, de 38 anos. Morreu na noite desta segunda-feira. Segunda-feira quer dizer anteontem. Ele estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral de Goiânia, desde o dia 19 de agosto. De acordo com o hospital, ele morreu às 23 horas. Na última quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o caso dele com confirmação de gripe suína. Outras 9 mortes ainda são investigadas no estado. Goiás tem 64 casos confirmados de influência da gripe, da influenza A, H1N1. De modo que vocês ficam sabendo. Uma outra coisa, os casos de gripe essa semana aumentaram em Foz. E outra coisa, você sabe que vai baixar a temperatura nesse fim de semana, que tem uma frente fria por aí. Isso pode aumentar. Eu estou só alertando vocês. Cuidado com o nariz dos outros. E olha que isso eu não confio. Para mim, está sempre subnotificado. É mais do que isso. Eu vi no boletim 53, né? No boletim 53 tinha 15 em Cascavel e 15 em Foz. Estava empate ali. Outra pergunta. Pode haver assédio quando gostamos muito de alguém e vice-versa, mas não conseguimos ficar juntos? Ou é incompatibilidade em algum ponto que ainda não identificamos? Pode ser as duas coisas. A pessoa tem que estudar. A primeira coisa, você tem que descartar a falta de concessão ou alguma exigência não explicitada. Isso tem que ser visto. Porque dupla, em primeiro lugar, tem que fazer concessão, depois é que tem exigência. Às vezes tem exigências que a pessoa ainda não teve coragem de expor. Então isso é preciso de clarear. Falta ainda concessão, então, na história. Pode ser. Agora, veja, esse processo de esconder aquela exigência traz o assediador. Vocês estão entendendo como é que é a dupla processo afetivo? Isso traz o assediador. Então, aí no caso, se disseminar, né? Só mesmo as pessoas que estão lá que sabem. É difícil. O senhor poderia aprofundar em fatologia as expressões intercambiáveis, aprofundando a compreensão dos fenômenos da sincronicidade? Sim. O problema é o seguinte: a maioria disso que chama de coincidência é sincronicidade. Uma opção de coisa que o povo chama de acaso é sincronicidade. Tudo é expressão intercambiável. Ela é esquisitinha, mas ela existe. É isso. Agora, continuando a nossa prestação de serviço, eu tenho 3 coisas para falar para vocês. Os jornais disseram, essa semana, a ministra mente tanto que precisou fazer plástica do nariz. Vocês sabem qual é a ministra? Vocês sabem por que é que faz plástica do nariz? E sabem o que é o negócio do Pinóquio, não sabe? Então tá. Vocês estão de acordo com a ministra? Estão? Vocês chancelam a ministra? Que as nossas moças nos perdoem, a gente está falando de uma ministra, mas vocês sabem, ela está na ponta, fez plástica, etc. Tal. Agora veja, que mente. Esse negócio da outra dona lá da Receita, aquilo lá não dá para engolir. Quer dizer, ela fez plástica para ver se melhora para enfrentar a eleição. Mas veja, pega aí que eu não estou ouvindo nada aí. Até no currículo dela Pois então, pela por internet. isso que ela fez plástica, ela deve ter diminuído o nariz, cresceu muito de uma hora para outra. Agora, ó, eu quero dizer a vocês que eu comi a primeira amora da primavera, tá certo? Madura, só para chatear vocês, tá certo? Agora, ó, eu chatei vocês, mas eu quero mais uma vez depor
o meu princípio, a minha declaração, esse meu depoimento. Vocês são a minha luz. Eu sou apenas um pálido reflexo. Sabe? De modo que isso é para eu ficar com a minha consciência tranquila. Hein? Não, isso tudo é expressão intercambiável. Senão vocês vão falar qualquer coisa aí a meu respeito, assim, não vem em cima de mim, processo a luz de vocês. Eu reflito, eu sou bom de reflexão. Está vendo? Eu estou refletindo a luz que vocês lançam em cima de mim. Agora, veja, em matéria de reflexão já é alguma coisa. Vocês não podem falar que eu não tenho algum valor nisso, eu reconheço que eu tenho, porque eu não sou tão opaco. Um corpo opaco que já consegue refletir a luz já é alguma coisa, é o processo da lua, entendeu? Eu sou lunático, mas que já reflito a luz, quer dizer, já é alguma coisa, é o selenita. Antigamente o nome desse cara era selenita. Eu sou um selenita, quer dizer, eu tenho uma luz, não é própria, ela é emprestada aí, por vocês. E olha só o sorriso aí de vocês, ó. Isso é a luz. Vamos entender bem isso. Agora, gente, o que vocês não entenderam de expressão intercambiável? Tem alguma coisa? Como é que é? Você quer falar alguma coisa? A expressão intercambiável é um binômio de interação. Agora, essa interação ela pode ser uma antítese. Ela não é necessariamente um complemento, ela pode ser o contrário também. Não perguntando só. Mas como assim? Me explica aí que eu não entendi. Você tem duas palavras intercambiáveis. Certo. Uma pode ser o oposto da outra, contrária. Assim, olha, geralmente, totalmente oposta não é não. Não. Ela tem que ter alguma aproximação simples, senão não dá para ser intercambiável. Agora, se você for generalizar o contexto, aí a situação é diferente. Eu digo para você assim, eu sou preto, você é branco, mas nós somos iguais. Há uma expressão intercambiável intrínseca aí no caso, mas está forçada a barra. E nós estamos juntando as etnias, a raça. Está entendendo? Então, o processo que eu quero dizer sobre expressão intercambiável é aquela mais lógica, racional, palpável e concreta. Olha bem algumas expressões que eu dei 10. Isca e assediado. Eu não explicitei qual tipo de isca, que pode. Mas é assediado. Por exemplo, uma isca autoconsciente ainda é assediado. Pode ser os dois tipos de isca aqui. Né? Pode ser. Aí é que vem a situação. Mas agora o que eu quero é especificar bem para vocês entenderem o jogo de palavras. Porque esse processo de palavra é um negócio muito sério. Eu penso que muita coisa se perde nisso aí. A própria filosofia sua lá, o povo se perde por causa das palavras. O direito se perde mais também por causa da palavra. Quando o negócio fica verborrágico, excessivo, então a gente tem que estar começando a estudar. Apesar de existir a filosofia da linguagem, assim mesmo. É. Agora, a 10ª, você podia explicar por que é neutra? A superdotação e a genialidade. Superdotação é o início da genialidade. Geralmente se fala da superdotação, uma criança, por exemplo, genial, precoce. Entende? Ela é precoce. Não, elas são bem A intercambiáveis. precocidade infantil. Aquilo, a pessoa pode ser genial em certa área, etc. Não, eu estou dizendo explicar por que é neutro. Ela é neutra. Pode ter tanta coisa aí. A superdotação, porque ela pode ser o... Por exemplo, uma pessoa é superdotada em matemática. E ela é um gênio matemático para outros. Agora, ela como superdotada, ela usa a matemática no belicismo. O outro que é genial está usando a matemática para ajudar a demografia. Você vê que já tem aí o negócio, a neutralidade já começou a funcionar. Valdo, Sim. volta aí na isca e do assediado, por que eu não entendi. Na isca e no assediado. O 9. Por que ele não... Escuta, uma isca.
uma isca interconsciencial. Ele é um assediado, querendo ou não, mesmo uma isca que seja autoconsciente, que esteja fazendo assistência. Muitas assistências que nós fazemos, você tem que ficar assediado, pelo menos aparentemente ali. Então, por exemplo, o maior assediado que existe é o desperto, que é o desassediado permanente total. Por quê? Ele vai trabalhar com os outros e vai passar por assediado para poder fazer o rapport, a afinidade, a empatia, a interação. Não tem outro jeito. Então, por isso que eu quero que vocês entendam isso de expressão intercambiável. Nós temos que estudar mais o processo de expressão. Há muitos anos que eu venho falando isso aqui. Agora, no nível que vocês estão, vocês precisam de entender isso. Senão, gente, eu nunca vou ver os 4 dicionários na cabeça de cada um aqui. Eu quero colocar 4 chifres na cabeça de todo mundo aqui. São os 4 dicionários cerebrais. Isso aqui é importantíssimo. O que você acha? O que eu estou falando? Você está de acordo? Você que trabalha muito com isso? Rosa, está de acordo? E agora ainda na primeira coisa que você falou lá da exigência e da concessão. Você falou que a gente quando se esconder a exigência, a gente traz o assediador. Até aí tudo bem. Mas quando uma concessão, ela parte, você está fazendo concessão de algo que você tinha como exigência antes. Eu não estou entendendo o que você está falando. Como é que é? O que tem? Uma concessão, você está fazendo concessão de algo que você tem como exigência. Não. Você não está fazendo exigência. Não, você não está fazendo exigência. Você está fazendo assistência, você não faz exigência. Mas ela surgiu de onde? Hein? A concessão surgiu de onde? De uma exigência que você tinha e você abriu mão. A concessão que nós estamos fazendo é ajudar a pessoa. Começa por aí. Presta atenção. Isso é concessão. Eu estou falando da questão de assistência. Não estou falando aí, que eu estava falando aqui antes, é da dupla evolutiva. Sim. É isso que eu estou perguntando. A verdadeira duplologia, e eu vi falando isso para vocês aí com calma, ela tem que ser interassistencial. Se ela não for núncia, o negócio não dá certo. Uma pessoa que vai só para o vem a nós, do amor dela, da afetividade dela, que quer defender o amor que ela dedica, ela está exigindo muito. O amor excessivo é egoísmo, não é amor. Mas olha só, do que ela está perguntando, o senhor tinha falado assim, a pessoa que omite a exigência do outro, isso provoca um assédio. Sim. E quando ela fala em abrir mão... Isso é na duplologia. Isso, na duplologia. Quando você fala em abrir mão, mas consciente, com maturidade, não é o mesmo caso. Aí que é concessão. Coisa, é outra condição. De qualquer maneira, teria, entre aspas, uma exigência latente. E outra coisa, não é bom confundir muito aí o processo da duplologia com o processo da assistência em geral. Vamos devagar. Às vezes tem outros fatores que intervêm aí. Professor, na fatologia, na 5ª linha, o senhor coloca as expressões intercambiáveis como fator de potencialização da interassistencialidade. O senhor poderia aprofundar um pouco mais? Por exemplo, você vai fazer uma assistência para aquela pessoa, o problema dela, ela está fazendo um favor a você, o que está recebendo. E o orgulho dele é tão grande que ele acha daquele jeito. Então você fala assim, eu devo a você alguma coisa. Então eu estou fornecendo isso para você. Então você está fazendo assistência como se fosse ele que tivesse. Ele é o credor que está exigindo para você. Essa expressão, então, do favor e da assistência, no caso aí, isso equivale. Para você. Para ele, não. Outra coisa, às vezes você tem que fazer isso várias vezes, até que um dia você pode esclarecer a cabeça da pessoa. Olha aqui, seu orgulho é muito grande dentro dessa sua posição. Saia dessa torre de marfim. Venha para a planície. Eu vi demais disso em matéria de assistência da TACOM.
Tem gente que é super orgulhosa. Eu vi uma porção de gente, por exemplo, no interior, o pai mandava o filho para recolher aquilo que ele precisava, mas ele não ia pessoalmente, ele não tinha cara, coitado. A gente sabia daquilo tudo. Aí eu chegava para o filho dele e falava assim, ó, você leva aí do seu pai e fala que é aquilo que eu estou devendo ele. Eu quero pagar. Leva lá. Você está entendendo? Agora, isso é o nível de interassistencialidade que a gente tem que entender. Por isso que a TACOM é muito importante. Ela dá lição de interassistencialidade para quem vai praticar, que ainda não está praticando à tarde. Tem muito disso. Nós temos que entender as reações das pessoas. Quanto mais a gente entende, mais capacidade você terá de ajudar essa pessoa. Valdo. Então, a intercompreensão, quando vem antes da interassistência, faz a interassistência mais inteligente, mais eficaz e ampla. É tipo aquela pessoa que está precisando de você ou de um favor seu qualquer, e ela manipula de uma forma a situação que você se oferece para fazer aquilo que ela quer. Ela não te pede o favor. Sim, mas isso tudo a gente já sabe também. É o processo da política, da história. Da política? A política assistencial, ela existe. A política do pedido, a política da interveniência, a política da intercessão, isso tudo existe. Matéria de interassistencialidade. Agora, o problema mais sério é o assistente alcançar o máximo de autolucidez naquilo que ele faz. Isso às vezes nem sempre é fácil. Eu já vi gente que trabalhava como assistente social aí, mais ou menos já naquela ocasião, 17 anos. E não tinha noção nenhuma do processo da interassistencialidade ainda naquela ocasião. No entanto, vivia daquilo, recebia o dinheiro todo fim do mês baseado naquela assistência. A pessoa não tinha. E outra coisa, era mulher. Mulher com até uma certa, por exemplo, tinha bastante hormônio, panícula de pus no corpo. Devia ter uma maternagem maior e não tinha. Então, essas coisas ocorrem. Quer dizer, era uma pessoa seca. Em todos os sentidos. Vê se me entende. Seca. Seca. Quer dizer, era cactácea. Eu chamava esse povo de cactácea. Homens e mulheres. Agora, de vez em quando você chegava, tinha uma instituição que era totalmente cactácea. Todo mundo era daquele jeito. Então, são aquelas pessoas que ajudam os outros exigindo alguma coisa. Quem dá pedindo, não está dando, está fazendo negócio. Estão entendendo? Agora, gente, eu trabalhei nisso desde menino, vocês sabem. Eu comecei a entregar as coisas do meu pai, eu tinha 5 anos. Aquelas notas grandes assim, ó. 500 mil reais. Não era fácil. E a gente querendo comer um doce de leite desse tamanho assim, ó, que era um 4 centavos. 4 centavos, 40 centavos. E não tinha dinheiro. E eu entregava 500 pratas. Então custa até entender o que é que eu quero comer. Aí o meu pai um dia me chamou e falou assim, meu filho, você não quer comer. São as suas lombrigas que querem. São os vermes na sua barriga. Eles estão tudo de boca aberta. Você come, eles comem. Não adianta nada você comer. Isso aí era terrível. E eu tinha razão. Pois é. Não, mas agora a alimentação intercambiável real era o vermífugo. Eles colocavam aquelas pedrinhas. Você está entendendo que eram as cápsulas todas coloridas no meio da banana para você comer. Que era assim que ele tomava o vermífugo. O negócio era de morte. Era pior do que sal de Glauber. Panvermina era um dos mais usados na década de 30 no Brasil. Tinha tudo quanto é lado. Toda farmácia tinha panvermina. E mostrava os ancilóstolos duodenados enormes, aquelas cordas. Né? Isso tudo eu vi. No Brasil, muita gente morreu por causa de ancilóstomo.
Valdo, quando você fala da profissão e da assistência, você fala da medicina, da psicologia e da enfermagem. Você incluiria a assistência social também nessa... É lógico, isso tudo está aí. Odontologia, assistência social, assistência do governo, tudo está dentro desse contexto. E você falou da maternagem. Dentro dessa assistenciologia, a maternagem... A maternagem é necessária para homens e mulheres assistenciais. Não é só para mulher, não. E, Valdo, como é que a gente pode incrementar isso? Eu aprendi um monte de coisa. Eu sei pegar uma criança. Vocês têm que lembrar o seguinte, minha mãe me dava conta, porque todo dia tinha que mudar a roupa toda, porque estava cheio de sujeira das crianças que eu atendia. Era menino demais. Entendeu? E outra coisa, minha clínica não era pediátrica. Era clínica geral. Clínica gratuita. Era uma loucura aquele monte de gente que a gente atendia. Agora, eu aprendi alguma coisa de medicina, né? Alguma coisa eu aprendi, uns 10%, eu acho que eu sei. Que é agente demais. Vocês pensaram, é um monte de doença que não dá mais aqui, eu vi tudo ali. Eu não vou dizer aqui mais, que eu não quero perturbar vocês com isso. É tanta doença que não é fácil. E outra coisa, algumas óbvias, que eram dermatoses, tudo quanto é jeito, porque você que formou agora, possivelmente você nunca viu. Aquilo que eu falo, por exemplo, você nunca viu doença de Nicola Flávia. Agora eu vi isso tudo. Naquela ocasião ainda tinha muita luz, quer dizer, muita gente luética. Você sabe o que é luz, né? Luz, não é luz não, luz, quer dizer, sífilis. Hoje em dia, a AIDS entrou no lugar da luz, né? Está no lugar. Sempre a humanidade tem alguma coisa nesse sentido. Valdo, você falou que ainda falta muita lucidez para a gente fazer assistência, né? Como é que a gente pode trabalhar nesse caminho? A primeira coisa, a assistência, ela é multifacetada. Não adianta a gente generalizar e falar, toda assistência tem que ter um sorriso. Não, isso está errado. Nem sempre. Às vezes é necessário que a pessoa esteja totalmente séria, austera, para poder funcionar ali naquele contexto. Toda assistência, por exemplo, você não pode generalizar, toda assistência precisa ter uma maternagem. Não. Às vezes precisa ter a paternagem, braba. Então não adianta. Outra coisa, toda assistência é um processo de doação, doação, doação. Não é. Às vezes é também cobrança. Às vezes é verdadeira assistência. Depois você assistiu a pessoa, sempre do mesmo jeito. Lá pela sexta vez é a hora da cobrança. Então, toda assistência é dar o peixe. Não. É ensinar a pescar. Então, isso tudo a gente tem que ver com o tempo. São coisas mais do que óbvias. Mas uma pessoa que está fazendo assistência, às vezes, já não percebe isso. Agora, veja. Vocês vão se tornar assistentes extrafísicos, ou seja, amparadores extrafísicos, querendo ou não. Isso vai ser o futuro imediato de vocês. Vocês querem que eu cante o seu futuro? Eu não preciso de bola de neve para cantar. Vocês vão ser amparadores, cedo ou tarde. Vocês já pensaram o Arlindo ser amparador? O Adélio ser amparador? No entanto, esses milagres todos vão ocorrer. Então presta atenção, isso é muito sério. Você está entendendo? Eu já estou cantando a pedra desde já. Agora, em função disso, tanto o Adélio, quanto o Arlindo, quanto eu, quanto vocês, precisamos de aprender mais as tricas, truques, trecos e troços da assistência. É o único jeito. Entende como é que é? Agora, para isso é necessário muito mental soma, muita racionalidade, muito critério, a ponderação, o problema da reflexão, para nós entendermos. Agora veja, uma pessoa que começar a estudar a assistência nesse nível assim um pouco mais evoluído, acima da mediocridade, da média, da vulgaridade que tenha por aí, essa pessoa vai começar a entender mais os amparadores, os assediadores, a interdimensionalidade do processo, o parapsiquismo, o extrapolacionismo. Ela vai dar mais valor
para a euforia que vem espontânea em cima dela, ela vai começar a perceber os banhos de energia que os amparadores dão nela, que aquilo passa batido. Então, veja, é uma espécie de pente fino na observação, na reflexão, vamos dizer, na autopensanidade da pessoa. Vocês estão entendendo, né? Isso aí, até onde é. Agora, veja, a expressão intercambiável que eu estou falando, eu não estou falando aqui diretamente na interassistenciologia, não. Eu coloquei na comunicologia, que é para a pessoa entender aquele processo todo, né? Entende? Poder depois pensar o que interessa. Porque o processo aqui é mais formal. A forma, ela ajuda demais, porque é um modo de esclarecer as coisas. Mas, em compensação, ela confunde mais, às vezes, do que esclarece. Quando a gente começa a não entender as palavras, tudo fica confuso. Então, há muita coisa nesse sentido. A gente tem que começar a estudar. Como diria aquele nosso amigo, nem todas as coisas são maravilháveis. Você me entende? Nem tudo é maravilhável. Tá certo? O povo fica vendo demais lá o Fantástico, aquele programa, depois de não sei de quantos anos, todo mundo pensa que tudo é fantástico. Nem sempre. Falta ali um microfone ali para ele. Da forma, então é totalmente neutra, né? De uma forma geral. Mas agora ela é insubstituível. Enquanto nós não dominarmos a telepatia e o conscienciês, a forma é super necessária, indispensável, imprescindível, inafastável, insubstituível. E às vezes a gente quer pular fora da forma por causa desse caráter. Você veja bem, eu na minha vida já faz mais de 70 anos que eu estudo processo de forma e não me canso. E outra coisa, eu não jogo infinito isso, né? Que eu acho que é um desafio para a minha burrice, a minha ignorância. 70 anos estou estudando as coisas, mas não posso falar para vocês que eu sei. Por exemplo, hoje eu quero pedir a ajuda de vocês para fazer uma coisa. Tem uma palavra que não tem no Aurélio, sabe como é que é? E eu quero fazer um verbete baseado nela, quer dizer, sai dessa. Deve ter aí, olha para mim na sua internet, tem que ver na internet aí de vocês. Anti-acaso, essa é a palavra. Agora, eu quero que vocês me ajudem e que você, Rosa, que é uma gênia, superdotada, não, você já não é mais superdotada, você é uma gênia. Então, veja bem, estuda anti-acaso. Quais são as estruturas fundamentais do anti-acaso? Olha só a pergunta cretina que eu estou fazendo. Quais são? Quais são os elementos que compõem o arcabouço do processo do anti-acaso? Agora, alguém achou aí essa palavra, anti-acaso? Tem? Vê aí o que eles estão falando. Não, tem que falar com o microfone daqui, eu não escuto nada. Oi. Aí? Agora escuta? Boa tarde. A sincronicidade poderia ser o contrário, anti-acaso? Contrário de quê? Do anti-acaso. De acaso? Sim. Do anti-acaso. A sincronicidade. A sincronicidade é o seguinte, muita gente chama acaso, que é apenas uma sincronicidade. Pode ser sinônimo. E pode ser tudo, né? Aí depende do que é. Agora, o que eu quero estudar é o anti-acaso. O que é que eles estão falando aí de anti-acaso? Está dentro do livro? Não,
Independente de livro, tem uma aqui que diz que é o método pelo qual entidades que surgem aleatoriamente são selecionadas segundo um critério claríssimo. Assim, é uma reportagem, não é livro. Vocês entenderam tudo que ela falou? É o método. Eu entendi tudo, sabe? Ai, gente, é o método pelo qual entidades que surgem aleatoriamente são selecionadas segundo um critério claríssimo. Aí continua, eu não li tudo. Agora veja, o Aurélio de vocês, o Wise de vocês, tem ante a casa? Eu vi o Wise não tem nem na Aurélio, mas aqui no livro, o nome do livro é A Descoberta Científica de Deus. Né? De Deus? É o nome do livro. Esse aí deve ser da Igreja Católica. Já apelou. Não, apelação não. É que fala, a primeira conclusão metabiológica é que um organismo vivo não pode ser explicado pelo acaso, nem por uma pura questão mecânica. Existe de fato uma complexificação progressiva. Estamos, pois, com um dado inicial. A vida explica-se pelo anti-acaso. Tá certo. Mas é mais ou menos uma coisa que eu quero expor nisso. Mas o que eu quero é o seguinte: o que é que compõe o anti-acaso? Por exemplo, como é que você vai interpretar o anti-acaso? Quais são os preceitos, princípios, ideias, construtos que você tem que ter para entender o anti-acaso? Chatão, ficou um silêncio enorme. Agora, o que eu penso é o seguinte: por exemplo, eu pergunto agora para o Arlindário: racionalidade seria um elemento? A lógica seria outro? Não, a lógica seria? Agora, o que mais que é que você acha que poderia ser mais sério? A coerência, a perspectiva, a previsão, o planejamento, a causação, a etiologia, a cosmovisão, pode ser? Previsibilidade, pois eu falei, a previsão, a perspectiva. A definição do Homo sapiens pacíficos, no Homo sapiens pacífico, a definição de acaso é a causa quando não se sabe a causa. A causa é desconhecida. É o ignoto. Então a pessoa quando não sabe, quando a ciência não descobre a causa, aí diz que é a causa. Lista para mim tudo que você acha que divide, compõe isso aí que eu quero falar sobre o assunto. O anti-acaso é um conhecimento posterior, né? Tem uma porção de condições nisso aí. Agora, eu acho que o anti-acaso ainda não foi bem estudado. Vocês não acham? Vocês olham, não tem nem no dicionário? Agora, uma hora, Adriana, você faz uma geral daquela para mim, passa aquela vassourada sua. Ela usa vassoura, mas ela usa também aspirador. Então, lá, a gente acaba vendo alguma coisa. Não, é anti-acaso. Eu sou contra. Eu sou anti. Eu sou contra. Eu sou contra. Agora, o caso do anti-acaso é um processo de acaso? Pois é. É lógico que não é. Vocês estão vendo a pegadinha bem feita aí? Agora, a literativa, quer dizer, de aliteração, tá certo? Homofônica, no caso. Quer dizer, um problema de caso. A previsibilidade, a previsão, a prospectiva, o planejamento. Agora, o problema é o seguinte, eu viro para você e falo assim: o anti-acaso é o adredemente. O que você acha?
Você não é filósofo, é para essas horas. Isso aqui é discussão filosófica clássica. Eu viro para você e falo assim, o anti-acaso é um processo adredemente. Eu não falei, eu não disse, eu coloquei ponto final. Agora eu acho que eu vou falar com vocês falando, vírgula, ponto final, 2 pontos, aspas, eu vou falar. Hein? O anti-acaso, por ser uma antecipação prévia, ele é adredemente. Ele é adredemente manifesto. Ou ele se manifesta adredemente. O que você acha? Certo? É isso aí. Agora, o problema todo é examinar isso. Outra coisa, quem é que traz a bandeira do anti-acaso? Quem é que impunha a bandeira do anti-acaso? É lógico, seria a Consex Livre. Essa que deve entender mais disso. Quem é que não entende nada de anti-acaso? O pré-serenal, vulgar. Nós mesmo. Nós construímos o anti-acaso. Nós construímos as nossas causas. Não, mas depende do percentual. A Dulce, às vezes, não vai achar bom que o seu percentual está fraco. Ela quer uma coisa mais forte. Então, veja, o seu anti-acaso está furado. Não está resolvendo ainda. Tem que ser uma coisa mais substanciosa, pertinente e consistente. Mas o que você quer falar? Agora, na filosofia, para uma Consex livre, existe o acaso? Para mim não existe. Para ela não existe o acaso. Pois é por isso que eu estou falando. Agora veja, a expressão intercambiável no caso é muito séria, né? Vocês estão vendo. O acaso, né? A sincronicidade, a interatividade, a sorte que o povo fala, tudo está aí dentro. A situação. O problema é a gente entender o que é o correto. O acaso seria a ignorância que leva ao acaso. Né? A ignorância, vamos dizer, o apedeutismo, né? Falando a palavra melhorzinha, né? O tempo também, né, Vô? Aqui, o que é bom é o seguinte, o eufemismo erudito, você não chama a pessoa de ignorância, você chama de apedeuta, porque a pessoa não sabe o que é isso. Você está entendendo? Essa que é a técnica do processo mais avançado de polêmica. Isso é que o eufemismo, são os eufemismos chamados mentais somáticos. Você não acha, em matéria de debate, por exemplo, filosófico, se chamar uma polêmica, entende? Até numa réplica, uma tréplica, isso aí é importantíssimo. Se chamar o presidente de apedeuta, ele é capaz de agradecer. Ele vai agradecer. Ele vai nomear você ministro em pouco tempo. Ele vai achar que você é o máximo. Não, isso é igual os caras que me xingaram, né, de heresiarca. Eu disse, nossa, mas que palavra linda, eu gostei tanto. Eu não sabia o que era naquela ocasião. Olha, eu era rapazinho, o povo já está me chamando de heresiarca demais, né? Eu devia ter falado alguma coisa muito carregada. Agora, de modo que é isso. Você seria o acasiarca. É isso? Acasiarca. Não sou nada, existe muito acaso. Né? É muito acaso junto. Muito acaso. Mas olha, o que é que vocês ainda não entenderam mais então sobre a expressão intercambiável? Se alguém aí quiser depois me ajudar na questão do anti-acaso, pode mandar que eu recebo, ainda mando um monte de energia de volta. Energia positiva que eu estou falando, não é contra, não. Não é por acaso também não, por de caso pensado. Então, mas a estrutura do temporal, toda de tempo, né? Tempo e espaço, é toda em função da falta do anti-acaso, né? E o anti-acaso está na temporalidade, né? Na causa. Até um certo ponto. Isso aí funciona assim.
Agora, para mim, isso ainda não foi bem estudado, não. Nós teríamos que estudar mais. Pouco estudado. E principalmente dentro da área da ciência. O pessoal confunde mental com psíquico ainda, cara. Né? Mas olha, mas não é bem assim. Até um certo ponto, depende do que você fala. Eu mesmo, às vezes, faço... Não, da forma, né? Da forma, né? O processo é cerebral. Se é intracerebral, tanto mental quanto psíquico. Não, eu sei, mas o problema é a questão é da forma. O outro nome que eu gosto de usar é cortical. Olha, o Antônio chegou. Olha lá, ele tá. Olha lá, é ele mesmo, olha lá. É ele. Antônio, tem aqui um negócio pesadinho para você dar uma olhada dela, apesar que eu estou falando em matéria de peso, porque pesa mais os papéis. Você olha para mim e vê qual é o seu diagnóstico. Você é o meu gerente mental somático. Aqui uma pergunta. A Hannah Arendt chegou a ter contato com Einstein, já que assinaram juntos uma carta publicada no New York Times em 1948, denunciando o fascismo em Israel. O senhor já soube alguma informação sobre a condição atual desse cientista? Não. Esse aí eu não vi, não. Quer dizer, não tanto. Igual ela, eu não vi. Uma vez nós estávamos discutindo uma coisa quando ele apareceu lá no Rio. Era ele mesmo. Agora eu estava discutindo um negócio justamente de física com os judeus. Aí ele apareceu. Tinha uma pessoa que era um grande físico, estava lá comigo. Isso já faz muitos anos. Entende? Agora, só isso que eu sei. Mas agora, por exemplo, a Hannah Arendt, não. Essa temporada agora eu já estou mais informado a respeito dela. Já, como é que a gente fala? Tomei chá com ela na cozinha, aquele negócio. Não é isso? Tem aquele negócio. Mais na parte doméstica, de copa e cozinha, não é isso? No Espiritismo, sempre ouvi dizer que as pessoas mais evoluídas são os poetas, os artistas e as ligadas mais à emoção do que à razão. Sim, foi por isso que eu deixei o Espiritismo. Pelo que ouço o professor falar na tertúlia, o oposto que é verídico, foi por isso que eu deixei o Espiritismo. Pensa bem. Religião é tudo na exaltação da emoção. Como é que a Igreja Católica vai dominar alguém com as bobagens da Igreja Católica, toda aquela liturgia, cerimônia, parafernália de besteira infantil que tem, se não tiver emoção? Uma pessoa que raciocina bem só comigo uma coisa. Um homem engravatado, tudo arrumado, que está contente de ver Deus, o último que ele fez no alfaiate, de alto nível, a gravata nova que a mulher deu para ele, e ele vai na procissão de encontro e coloca o andor carregando a imagem de barro. Esse homem, com toda aquela aparência, ele não tem racionalidade. Como é que ele carrega um andor com uma imagem de barro e outra coisa, levando aquilo no ombro, a imagem de barro? Se fosse pelo menos uma mulher bonita, nem isso não é. Vocês estão entendendo bem? Quer dizer, como é que a igreja consegue isso? Consegue isso, começa pela badalada do sino. Dão! Pronto. Aquilo já faz a pessoa, é a sugestão, a hipnose, já faz a pessoa. Isso aí eu já ensinava isso já no Espiritismo. Isso é terrível. Agora, o Espiritismo, pelo menos, não tem tantas coisas dessas, já andou depurando alguma coisa, mas já tem muita bobagem. Sim. Ontem, a gente estava discutindo um assunto próximo desse, que é assim, a pessoa que foi engolida, fez curso intensivo, então já tem a pílula, né, da inteligência evolutiva, mas chegou na família e ficou engolida pela religião. Lá pelas tantas ela consegue sair. Então, eu consideraria assim, ela tem a inteligência evolutiva latente. O que faz essa pessoa sair? É a inteligência evolutiva que faz ela sair ou o que é? Já na fase hominal nossa, todo mundo tem noções da inteligência evolutiva. Por quê? O problema, por exemplo, vamos dizer, a sobrevivência do mais apto já está com maior lucidez.
Por exemplo, a sobrevivência do mais apto no cachorro não é a mesma nossa. Nós já temos uma noção disso mais ampla. O cachorro ainda é bobo, ele dá avanço em certas coisas. Tem uns que ficam totalmente doidos por causa da roda do carro. Então, aí assim, ó, quando você está já empregando a inteligência evolutiva com toda a força, né, de autoconscientização e tal, aí só tem um verbete que fala em parêntese patológico, que é o retorno. Teria alguma coisa, alguma expressão assim que correspondesse a esse assim, lapso de lucidez, vamos chamar assim, quando você está lá nesse ambiente tapado, como você diz, né, que a gente está tapado lá, o que poderia ter? Qual é o nome que faz isso? Do glimpse, quer dizer, são aqueles problemas que a pessoa dá temporariamente, ela dá aquele clarão. É um clarão. Um clarão de ideia acontece, mais ou menos lógica. Isso acontece que é o extrapolacionismo. Tá. A extrapolação. Tá. Naquele nível, né? Tá. Naquilo, não é naquele nível, naquele contexto. Naquele contexto. Tá. O problema é o contexto. Porque sabe quando eu pensei nessa questão, eu lembrei do meu pai que teve Alzheimer e ele tinha isso. Então naquela confusão toda dele de Alzheimer, ele tinha uns lances assim que ele recuperava. Na hora que ele tem aquela... Eclipse que você está falando. Que cai a luz. Cai a luz. Você está entendendo? Então, é um vislumbre. Então, é um vestígio de... Vamos dizer, tem gente que chama isso de relâmpago. É a faísca da inteligência. Tá. Iluminou temporariamente. Que é isso que faz a gente faísca é justamente isso. O corisco vem e faz... Ele ilumina temporariamente, você vê as coisas perto de você. Tudo, porque é isso que faz a gente sair, né, desse contexto aí de religião e tal. Então o processo é a limpidez da inteligência relampagueante. É muito rápido. Agora veja, isso não é o ideal para nós. Não, com certeza o ideal não. É a consistência e a concepção do processo. Aquilo caminhar de modo ininterrupto. Agora, tudo indica que só ocorre com a consciência livre. Nós todos estamos aumentando isso, até chegar na consciência livre. Então, por exemplo, a verdadeira retilinearidade da pensionização é a ininterrupta. Tá. Que é a ausência de qualquer... Então, por exemplo, já pensou? O Adélio não pode cometer nenhum deslize 24 horas por dia. Tudo que ele falar, tudo que ele fazer, tudo que ele pensar, tem que ser certinho. Não pode ter nenhuma lacuna, nem fissura. Agora, para o Adélio eu acho isso fácil. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade. Você está entendendo isso? O Adélio já consegue. Alô? Pode? Eu queria voltar à tertúlia, ao verbete de hoje, e pedir uma explicação sobre a técnica, página 8, tecnologia. A técnica da associação de ideias. Que você... A técnica da associação de ideias. Falasse um pouco sobre como você... Por exemplo, o problema que nós estamos estudando aqui hoje é expressão intercambiável. É justamente uma associação de ideias, tá certo? Agora, a técnica da associação de ideias, ela tem uma série de nuances, de cambiantes, de nuances, você está entendendo? De tons e entretons, que depende do que você está associando. A rigor, se você for olhar, tudo que existe no cosmos pode ser associado. Eu estou falando a rigor, estendendo para tudo. Tudo pode ser associado. Por quê? Você pode associar uma coisa que não combina com a outra. É uma associação que não deu certo. Mas é uma associação. Vocês estão entendendo ou não? Mas você tem que ter não quero tapear vocês e nem quero falar no vazio. Vamos raciocinar sobre isso. Você está entendendo? Então, associação. Por que é que eu falo tanto aqui em associação e principalmente que eu falo mais nesses últimos anos? Aproximações simples. Por que eu fiz aqueles 2 capítulos lá no Reurbanizar-se? Foi por causa disso. Para clarear. Você sabe que quando eu fiz os 2 capítulos, eu falei assim, Valdo, eu não estou entendendo. Você está querendo encher linguiça no seu livro para ele ficar com 1.584 páginas? Eu falei assim, sim, é isso mesmo. Eu não ia explicar, né, professor?
Vai lá e lê, depois você vai ver o que você acha. Tem uma porção desses que fizeram observação antes do livro ser publicado, que eu nem quis explicar, porque assim não adianta. Vamos ver se o livro aparece. Agora, depois que eu lancei o livro, ninguém veio reclamar, não. Realmente você iniciar por associações simples até chegar primeiro, a gente nas inicia por associações de ideias. Seu olho esquerdo com o olho direito. Seu ouvido esquerdo com o ouvido direito. Você está entendendo? Começar São coisas básico. bem assim, chances, bem naturais, bem chances. Sim, bem óbvias para poder. Agora, depois você começa a sofisticar. entrar no processo mais sofisticado. Entendi. Agora, a associação, ela precisa ser feita por todo lado, porque é um dos grandes atributos mentais somáticos que nós temos. É a associação. Agora, ela envolve tudo que a pessoa tem. Ela exige a concentração mental, ela exige a atenção. Reflexão. E outra coisa, na associação, precisa da associação da atenção dividida. Ela precisa da sua autopensenização em alto nível e principalmente o pensene lateral que faz a associação. O látigo pensene. Então veja, tudo isso é seríssimo. Associação de ideias, uma pessoa que estudar isso durante um ano, ela vai ter uma visão cosmovisiológica das coisas, um absurdo. E eu indicava isso desde lá de Uberaba para certas pessoas que eu via, eu falava assim, melhor coisa para você, o remédio para você é estudar associação de ideias. O látero pensene é o que vai buscar. Agora, Marilza, pela ciência, usando o negócio do Kostler, e uma porção desse, o Arthur Kostler, e esse povo todo, a associação de ideias não pode ser abordada logo de início sem a pessoa falar em dissociação. A dissociação é a base do processo da ciência em tudo. Tudo que a pessoa faz, por exemplo, em matéria de pesquisa, de abordagem, de investigação, tem que ter uma dissociação. Agora, a dissociação é simplíssima, a gente pensar. Dissociação é o seguinte, você tem uma noção aqui, uma vivência que você teve, é essa aqui, ó, nessa mão. Aí, chegam com uma ideia nova aqui. Você junta as duas. Isso é associação. Dissociação. São duas. Você vai tirar daqui um filho. Você está entendendo? Vai sair um pseudópode. Vai sair um dividendo. Vai sair um filhote. Vai dar um saldo. Então, em primeiro lugar, a dissociação. Ela cria algo de enriquecimento muito sério para o processo da racionalidade do mental só. Agora veja, não é só isso, não. Você vai olhar aqui, ó, e tem aqui, sinergismologia, nesse verbete hoje. A comunicação sinergística. Isso é um dos tipos de associação de ideias dos mais prolíficos, quer dizer, que dá mais fruto, é o sinergismo. Por quê? Você juntou uma pequena força com a força menor, juntou, ficou uma mega força. Por isso que a gente fala, quanto mais houver junções, uniões, interrelação, interligação, maior será a força. Mais a força. Então veja, a associação de ideias, ela clareia o seu modo de ver. Mas não pode ser assim. Não, eu sei o que é associação de ideias, e não adianta. Tem que refletir sobre o assunto. Tem que ver com calma. Então, por exemplo, uma pessoa que estudar bem a associação de ideias, ela vai ter, na mesma hora, o encaminhamento para a duplologia. Ela vai ver o nível que é, o que é a técnica da dupla evolutiva. Ela vai dar valor para isso, vai entender em pouco tempo, de uma maneira absurda. Então, por exemplo, todo mundo que vem e chega para mim e fala assim, eu não entendo esse negócio de dupla evolutiva. Ele não entende nada sobre associação de ideias. Nada.
Então você veja, praticamente tudo que nós mexemos tem associação de ideias. Tudo. Isso eu estou falando agora generalizando, para você ter uma ideia. De um modo ou de outro, num determinado percentual, tudo se associa. Tudo que está no cosmos é uno, é uma coisa só. O seu microcosmo de consciência é um resumo, uma síntese do macrocosmo do cosmos. Vamos entender. Então, estudo é associação de ideias. Então, por exemplo, quando vocês tiverem, agora eu vou falar para todo mundo que está escrevendo livro aí, é aquele negócio, quase todo dia, você já notou, eu falo alguma coisa para os escritores, quer dizer, os neo-escritores, neo-autores. Então, o problema é o seguinte, chega lá em tudo que você já escreveu até agora, olha os capítulos que você tem, e chega e escreve no papel. Escreve assim, associação de ideias, ou se você quiser, dissociação. E chega no capítulo e vê o que é que está falando e compara com a associação. Esse capítulo tem associação, ele se associa com o quê? Ele tem relação com o quê? Agora, faça isso em todos os capítulos que você já escreveu. Seu livro vai... Você vai expandir o conteúdo e a forma do livro sem encher linguiça. Você vai, pelo contrário, você vai aprofundar os seus argumentos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro isso aí? A base da pesquisa é a associação de ideias, né? Porque você vai entender. Não, e o problema não é esse. A base da síntese, que é uma coisa só, é a associação de ideias, que não é uma coisa só. Como é que você sai desse paradoxo? É uma coisa muito óbvia. Quer que eu repita? Como é que a síntese, que é uma coisa só, ela é constituída pela associação de ideias? Cada análise. Por causa da ideia intrínseca, né, dentro dela. É um crescendo. Agora, o problema todo é o seguinte, é aquela manifestação final, a cereja do bolo, aquilo que a gente chama o cúmulo, ou acumulação, ou, se você quiser, a supremacia do processo, a apoteose da coisa. Enfim, é a tiara, a coroa, tudo é a mesma coisa. O senhor comenta aqui no Colegiologia, os colégios invisíveis, né? As expressões intercambiáveis intensificando a atuação dos colégios invisíveis dos cientistas em geral, né? Diretamente, sim, como é que eu poderia usar as expressões intercambiáveis para troca de ideias diretamente no colégio? Você olha no colégio, o cara, qual a formação dele? Aí você vai ver, o cara é engenheiro. Não, o outro é advogado. Você fala de acordo com ele. Você usa a expressão intercambiável dentro daquela área da disciplina dele. O que é que ele trabalha? Qual a atividade intelectual dele? Você fala na linguagem dele. Nesse caso é para reforçar a comunicação Não, mais... é o jeito dele entender mais você. Você falando a linguagem da pessoa, muito melhor. Você vai conversar com o índio Guarani aí do Paraguai. Se você falar em Guarani, você já tem 50% do caminho já andado. Você já conservou tudo. Se você for falar com ele em inglês, você vai ter que arranjar até às vezes um intérprete. Então o problema todo é a gente preencher os abismos. Os abismos geralmente se chama gap. Gap quer dizer uma brecha. Até preencher aquele buraco. Entende? O problema todo é esse. Aqui. Ontem fui elogiada por não me sentir superior aos outros. O que leva as pessoas a criarem e alimentar imagem falsa a respeito dos outros. Como é que vocês vão falar aqui para nossa amiga isso aqui? Eu vou repetir. Você vai responder essa questão para mim. Né? Ontem fui elogiada por não me sentir superior aos outros. O que leva as pessoas a criarem e alimentar imagem falsa a respeito dos outros? Olha, que eu estou entendendo que ela acha que os outros alimentaram ideia errada dela. Isso já é uma postura de superioridade, professor Valdo. Dela. Não é não?
Agora, então vocês acham ela que só ela está comprovou. falando porque ela acha que ela não é isso que ela fala. Que eu entendi. Tá certo, eu mas não entendi por aí. Mas quando ela fala... Estou querendo que você fala para me ver, porque eu sou burro, né? Quero saber. Né? Quando ela diz que os outros entenderam mal, ela já está sendo superior. Já está desprezando, desqualificando o comentário agora, dos outros. Não é só isso. Aqui, ó, desde o início, aí, quando eu li a primeira vez, é o seguinte. Na hora que ela faz essa pergunta, ela está chancelando a contra-pergunta. Na verdade, ela não está fazendo a pergunta. Ela está dando a resposta. Ela está dando uma mensagem espírita. Vai lá para o espírito comunicante chancelar aquilo que ela pensou. Falar o que ela quer. A resposta já está dentro da pergunta. Já está isso. Está entendendo? Então, aqui, será isso? Vocês querem que dê de novo para vocês entenderem? Ontem fui elogiada por não me sentir superior aos outros. O que leva as pessoas a criarem e alimentar imagem falsa a respeito dos outros? Agora aí é o caso, né? Você está sendo sincera? Essa pergunta acho que é sempre boa de fazer. Né? Agora, ó, eu acho que você, eu que te conheço há muitos anos, sei que você é uma pessoa modesta, você não é cabotino. Você não se sente superior aos outros assim, nesse aspecto. Você é fora de série. Eu conheço, sei quem é a situação. Vocês também conhecem. Eu não vou falar aqui porque está muito exposto. Né? Mas eu acho que... Agora, o problema todo é que numa pergunta dessa fica um pouco falsa essa condição, porque é aquela pergunta que a gente faz já apontando a resposta a nosso favor. Até um certo ponto. Até um certo ponto. Agora, o nome é esse não. O nome aí, no caso, não é bem cabotinismo, não, é outro. Qual que é? Cinismo. O nome é cinismo. Nós não temos o verbete sobre cinismo, essas coisas? Acho que tem, foi dos primeiros que eu trouxe, não foi? Que era tanta gente aqui que era o caso de fazer assim, ó, dentro desse teatro e dentro dessa escola, viu? Qual é a escola que predominava no início do nosso trabalho? A escola filosófica. É dos cínicos. Sofista. Pois é, mas é dos cínicos. Valdo, aqui, isso lembra uma listagem uma vez que a gente pediu para o pessoal fazer, de trafores e trafares, né? Aí ele fez listagem de trafores e numa listagem de trafares colocou o seguinte: o meu trafar é que os outros não me entendem. Isso aí é o resumo de tudo. Tá certo? Isso é o trafar. Agora, isso aqui é um jeito de xingar a pessoa por tabela. Né? Isso aqui é. Mandou o cuspe que fez a curva, a visão curva, assim, ó, o cuspe de visão curva. Uma pessoa dessa podia entrar naquele concurso internacional de cuspe à distância. Ela vai ganhar. Entende? Ela vai ganhar. Ela é ótima para lançar o cuspe porque faz curva. Ela é possível. Com isso, ela é capaz de tudo. Valdo, voltando, você falou das associações de ideia para cada capítulo do livro. Você podia aprofundar mais isso? Me dá aí um título do capítulo do livro. Um título? Me dê um título de Refutaciologia. Do livro, para a gente examinar. Refutaciologia. Hein? Refutaciologia. O que você já fez no seu texto desse capítulo para colocar a associação de ideias dentro da refutaciologia, da confutaciologia, do debate público, da argumentologia, da racionalidade? Tudo isso tem lá no livro? Eu estou falando umas coisas bem elementares. Se essas 5 coisas elementares que eu falei não tem no capítulo, é preciso de rever esse capítulo. Quer que repita tudo de novo? Anotar 5. Aqui, racionalidade. Eu vou falar agora umas mais assim, já que a gente está com tempo. Racionalidade, lógica,
confutaciologia, debatologia, argumentologia. Isso para começar. Agora, outra coisa, autocriteriologia. Uma outra coisa seríssima, no fim de tudo, autopriorologia. Isso tudo são, vamos dizer, expressões intercambiáveis até um certo ponto para ser colocado nesse capítulo que está estudando isso. Hein? Pois é, a criticologia, porque tudo isso que nós estamos falando é crítica. Politicologia até um certo ponto, mas o problema aí no caso é a pesquisologia. Antagonismologia. Antagonismo, tudo entra. Agora, ó, outra palavra que é a mesma coisa disso aí, que é a confrontologia, que eu uso muito essa expressão também. Aí tudo vale a pena. E agora, o problema é o seguinte, é ver se algumas dessas expressões já contém lá, já tem lá no texto, tudo bem. Mas se a maioria delas não tem alguma coisa errada. Então, o que a pessoa falou nesse texto? Uma parte, esse capítulo já tem. Tem? Uma boa parte existe daqui, tem coisa que não. Agora, sempre é bom fazer associação de ideias nisso aí. Para ajudar a pessoa. Agora, por exemplo, quer ver uma coisa? Você quer enriquecer mais? Coloca lá a associação de ideias do seu processo, refutaciologia, que é isso que está aí, né, o capítulo, não é isso? Coloca lá, tréplica. Pronto. O quê? Aí nós, como diz o Mário, mandamos para o escambau. Tréplica. Debatologia, tréplica, um monte de coisa. Já tem. Agora, na você falou em tréplica lá? Não, mas debate. Não, mas a tréplica é uma coisa, debate é outra. Não, mas existe a tréplica, mas não usei esse termo. Sei, não, mas usa. Eu estou te dando aqui o escambau. Usar todos esses termos. Já estou te mandando a cereja para o seu bolo. Agora eu pego aqui um dicionário de ideias afins, que é o ideal também para ver essas coisas. É certo. Perfeito. O que mais tem? Pode falar, Flávio. Trafora e inteligência pode ser intercambiável ou não chega a... Como é que é? Trafora e inteligência? Até um certo ponto pode, depende do contexto seu. Mas poder pode. Traforismo e inteligência é mais ou menos a mesma coisa. Uma pessoa não pode ser inteligente se ela não tiver trafora. Você não acha? Eu acho que é difícil aí. Trafora, o que é? É o traço força da consciência. Isso é inteligência. E queria esclarecer melhor assim, em que contextos que eles não poderiam ser intercambiáveis, em que contextos que eles são diferentes. Existem alguns contextos que você vai ter que especificar, porque eles começam a fazer uma dicotomia, eles começam a fazer divergência. Então, por exemplo, a inteligência, se ela ficar muito específica, ela vai exigir trafores especiais para aquilo. Você entendeu? Não pode ser assim, trafora, não pode ser. Já tem que especificar. Explica melhor. Se a inteligência ela começar a ficar mais, vamos dizer, sofisticada. Pode dar um exemplo dessa questão de sofisticação? Por exemplo, a inteligência evolutiva. Ela demanda vários trafores. Qual trafora que você vai dar para eles? Você vai ter que anexar um adjetivo, você vai ter que fazer uma qualificação do trafora. Aí já mudou tudo. Eu falei para você, por exemplo, de modo geral, inteligência simples e traforismo simples, poderia ser. Mas na hora, por isso que eu estou falando, você está começando a entender? Sim. Se você vai especificar uma inteligência muito específica, você tem que qualificar que trafora que é. Porque senão você está... Você vai falar da inteligência aqui, sendo que o trafora está falando daquela coisa de lá, isso não dá, tem que conjuminar o negócio. Eu pensei no caso da inteligência ectópica, né? Nesse caso, não sei se dá para bater com o traforismo. Aí é ectopia. Aí é ambíguo, no mínimo, né? Ectopia, no caso, aí, conteudístico. Então, é aquilo que a gente fala, não, deu fora.
O tiro saiu fora. Foi para terceiro círculo, não ficou na mosca. Tá certo, entendi. Agora, um trafor também pode ser ectópico, ou não chega... Por exemplo, esse caso da pessoa usar o trafor de maneira ectópica... Não, a mesma coisa, tanto um com o outro. Isso aí é vice-versa. É o vis-a-vis do vice-versa. Vê se me entende. Vis-a-vis do vice-versa. É o avesso direito. Tá certo? Eu pensei em outro exemplo aqui, hein, professor Valdo? Eu pensei no trafor cerebelar, que aí não teria como cambiar com a inteligência, teria? Teria. Se você está falando de psicomotricidade. Não, a inteligência chato, né? Por isso que estou falando, o negócio é mais embaixo, as coisas são complexas, não são assim não. Agora, a coisa mais difícil que tem, claro, é generalizar as coisas, tá? Lembra disso, em primeiro lugar. Toda vez que você generalizar alguma coisa, volta e pondera de novo. Sr. Valdo, dentro dessa abordagem do capítulo do livro, né, eu queria dar uma sugestão de tema para você trazer mais achegas. Por exemplo, macrossomática. O que a gente poderia ter de aproximação aí? O que é? Macrossomática. Macrossomática. Você quer aproximar ali dentro? Eu quero o que o senhor fez com Arlindo aí, em relação ao tema dele lá. O processo é o seguinte, por exemplo, macrossomática. A pessoa tem que falar em paragenética. Ela tem que falar em autoparapsiquismo mais ou menos avançado. Senão não adianta. Ela tem que falar em proexologia do lógico, porque senão está fora do processo. E por aí vai, tem uma série de condições que tem que ser feita. Agora, a macrossomática tem que falar na somatologia, que é estudo do soma, de modo geral. Tem que falar em evoluciologia. Tem que falar na ou na multidimensionalidade, ou de multidimensionologia, como às vezes eu chamo. Tudo isso está dentro desse universo. O curso intermissivo estaria dentro desse universo, em especial ou não? A SAID, né, ele está de lado, mas também entra. A intermissão, sim. A intermissão é mais do que o curso intermissivo. Agora, a ressomática, ela está totalmente lá dentro. É bom você escrever. Como que... Agora, ó, a pré-ressomática ainda está mais ainda. A complex, por exemplo, estaria nesse contexto? A complex. Na pré-dessomática. Você tem que ver. Na pré-dessomática. Na questão de macrosoma, você tem que estudar o antes. Depois, você vai colher o que você semeou. O negócio todo aí é sementeira. Colheita não adianta falar muito. A complex na pré-dessomática, no antes. A pessoa ter sido completista em outra vida. Isso também entra Isso aqui? É outra coisa. Aí já vem. Mas a dentro já entrou lá dentro. O meu negócio é o seguinte, passa depois disso. Eu já estou falando depois do preâmbulo. A pessoa já chegou, já atravessou a porta. Tá. Agora, numa pesquisa de macrossomática e de paragenética, que eu vejo que exige um instrumental muito laborioso e específico, né, avançado para estudo. Não, é o pior da história. Você não adianta apelar para a medicina. Então. Medicina é zero à esquerda para estudar ela mesma. Como que é? A filosofia é zero à esquerda para estudar ela mesma. Perante o curso intermissivo, a opção de coisa é zero à esquerda para estudar. Nós temos que entender isso. Isso aqui é a maior dificuldade que tinha. Então, aí o que eu queria te perguntar é qual recurso que, por exemplo, eu posso utilizar para estudar a paragenética e a macrossomática de maneira mais fidedigna, que não se aproxime tanto de um referencial menor. As pessoas, ver os doentes, ver as pessoas. Você tem que fazer um universo cada vez maior de estudo das pessoas. Agora, o melhor que você tem que começar, a dica que eu dou foi assim que eu comecei, é estudar os fraternos, os germanos, os irmãos. Estudar tudo. Agora, é bom começar a estudar desde o chifópago, os gênios, depois os irmãos normais, etc. Tal. Agora, depois estudar o gênero de irmãos, quer dizer, uma porção de moças que são irmãs, uma porção de rapazes que são irmãos. E por aí vai.
Agora, depois intercambiar isso tudo, fazer isso aqui, a expressão intercambiável da aproximação simples, ou seja, da abordagem. Tem muita coisa atrás disso. Agora, ó, para você estudar macrossomática, a paragenética tem que ser mais entendida mesmo, senão não adianta nada, não. Não adianta. Agora, logo em seguida, pelo outro lado, você tem que estudar isso que eu chamo de paramicrochip. Agora, ó, aí, ó, todas aquelas bobagens que eu falo aqui, daqueles processos excessivos, que o povo tem como lendário, etc., e que muita coisa às vezes tem sua realidade, porque são arquétipos, dragonas, entende? Esses processos todos que eu estava falando nesse sentido. Está entendendo? Sampaku, essas coisas todas. Tem um monte de coisinhas aí para a gente ver. É o problema de triscar. A triscagem que nós chamamos. Agora, ó, a coisa séria é você estabelecer, logo que for possível, as possibilidades do macrossoma se manifestar. Então, por exemplo, os tipos de soma. As relações, por exemplo, do macrossoma com parapsiquismo. Aí vem o problema das inter-relações, das associações de ideias. Então, juntar uma coisa com a outra aí. Isso pode clarear muito a sua cabeça com a história. Agora, há muita coisa ainda para a gente entender. Por exemplo, só para embolar seu meio de campo, você estudar no fim da história. Isso que eu chamo lá, daquele caso que eu falo, os mega atributos propulsor de evolução, que o serenão tem, que nós não temos, tem relação com o macrossoma. Agora, eu acho que tem baseado num fato óbvio, simples. Eu acho que todo serenão tem macrossoma, ele não tem um soma comum. Não dá para ele ter um soma comum mais, mesmo ele querendo. Devido ao quê? O órgão organizador do corpo humano, que é o corpo, o psicossoma. Como o psicossoma é dele, a consciência dele está se manifestando naquilo, não interessa que é o pai quem é a mãe. Ele é mais forte do que o pai que é a mãe. Entendeu ou não? Então, na questão do macrossoma, essa condição, aqueles atributos mentais somáticos que o serenão tem, que nós ainda nem entendemos o que é que eles têm, deve ter uma relação profunda com aquele nível de macrossoma. Então, por exemplo, o meu macrossoma de pobre, de pré-serenão, esses atributos, eles devem ser só esses grosseiros, que às vezes eu vejo alguma coisa que eu tenho. Já no serenão, já deve ter condições sutilíssimas, que nós ainda não entendemos. Por exemplo, a elaboração da inter-relação dos atributos mentais, das inteligências da pessoa. Então, por exemplo, como é que ele consegue articular 5 inteligências simultaneamente dentro de um contexto só? Quer dizer, ele manda todas as flechas dele para o mesmo alvo, uma dentro da outra. Como é que fica isso? Você pensa bem, o índio que mandou a flecha, e a flecha cortou a outra, a outra cortou a outra, a outra cortou a outra, a outra cortou a outra. Tem 5 flechas numa só. Entendeu isso? Essa complicação é que é ele. Eu estou falando que é complicado, sim. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso é impressionante. Existe uma agora, mega por exemplo, convergência. Eu já vi serenão que me falou, que nem ele ainda não sabe, não. Ele falou assim, não, eu estou estudando isso ainda, eu ainda não sei. Quer dizer, eu vou desistir se o serenão não entende. Eu comecei a aventar tanta hipótese que chegou numa que ele falou, não, essa aí eu ainda não sei.
Se ele não entende. Quer dizer, aí ele precisava de uma consciência ali para falar para ele, depois vem falar para a gente. Porque... Dentro daquilo que você compreendeu, o que faz essa ultraconvergência de inteligências nele? É o problema de você fazer umas previsões mais racionais de tudo. Você começa a fazer, vamos dizer, os cálculos dentro de correções praticamente concretas. Não há mais dúvida, não há mais impasse, não há mais dilema, não há mais dédalo. Você sabe o que é dédalo? Dédalo. Dédalo. Labirinto. Não há mais labirinto. Há um processo nítido, lúcido, límpido, claro, da condição. Agora veja, isso é muito sério. Uma coisa é você fazer uma previsão que você acha, mas aquilo é uma teoria danada ainda para você lá na frente. Agora outra coisa é a hora que você vê nitidamente a confluência de todos os fatores, fatos para fatos, condições, etc., que vão dar naquilo. Agora, para isso, você tem que juntar uma série de inteligência e colocar no seu liquidificador para ver o que sobrou no suprassumo. O que sobrou ali? É a espuma do processo, o suprassumo. Isso é a parajurisprudência que faz isso ou não? A o paradireito, essa condição toda. Tudo isso entra aí. Entende? É aquilo que, desde a época lá do Baudin, estava estudando para ser a meta jurídica. Meta jurídica não é objetivo jurídico, não, a palavra só. Meta jurisprudência. Entende? Que é aquela que transcende, que é a para-jurisprudência. Tem muita gente que já falava nisso há muitos séculos. Mas eles não chegaram. Não foi com essa acepção que nós falamos de para, que é um problema de outra dimensão. Não é isso. Estavam falando que é uma coisa muito avançada, o além. Entende? Agora, o que eu vejo aí, baseado nessa questão de macrosoma, foi que eu comecei a estudar certas coisas de medicina que não era falar demais. O problema do timo, o processo da bioluminescência, está entendendo? Eu já estudava isso na década de 70. Depois eu falei isso muito lá na década de 80, por causa do Centro de Consciência Contínua. Tinha médico que era muito interessado nisso, mas a hora que eu instalava um campo e eles viam que o meu corpo abaixava a temperatura, os caras ficavam com medo. Nada, esse povo, ninguém seguiu para frente. Às vezes tinha até casal que nunca mais aparecia lá em casa. Não, ele vai morrer. Isso é loucura. A hora, um dia, eles colocaram e olharam o meu hálux e viram a temperatura, eu estava a 20 graus. Olharam a minha orelha, você está entendendo? Estava a 22. Eu falei assim, esse cara vai morrer. Quer dizer, não entendiam nada, de nada. Foram lá porque é um amigo e ficaram curiosos para saber o que era. E eu entrei no negócio e deixei, né? Virei um cadáver. Né? Mas aquilo foi um auê. Agora, nós mostramos a opção de cor, não adiantou nada. Eu mostrei para ele o aquário. Ó, você está vendo aqui, ó? Você está vendo aquelas algas ali, ó? Eles me pediram para secar. Olha bem a alga. Aí ele enfiou a mão lá, tirou e falou, realmente está seca, ela está dentro d'água. Como é que a outra não ficou? Todas foram colocadas na mesma época. São irmãs. Não é que eles são gêmeos. Tudo isso eles viram. Falaram assim, não, isso aí tudo deve ter explicação. Eu não sei o quê. Mas o que eu sei que tem explicação é isso. Não pode abaixar essa temperatura desse jeito. Agora, antes do cara ir embora, eu conversei com ele, voltei à temperatura normal. Para falar, falei assim, olha aqui, estou normal, não tem nada. Agora, o problema do efeito físico cria isso tudo, você está entendendo? Que é o caso da ectoplasmia. A P. Steiner colocava tudo quanto era coisa em mim, tudo quanto era lado, na hora, para ver. Nós te usava um monte de termômetro, tudo quanto é jeito, para ver como é que era. Agora, que é esquisito era, na hora que você começa a ficar branco, você está entendendo? O hálux branco do cadáver. E olha,
O casal não adiantava vendo nada, porque olhava um, estava assim, olhava o outro, também estava. Você está entendendo? Agora é a vida, né? Esses fenômenos, realmente, se a pessoa é covarde ou se ela não tem confiança, não deve fazer. É aquilo que eu falo. Em matéria de parapsiquismo, só deve colocar a banca quem tem competência. Não se pode brincar com essas coisas, não. Agora aqui, o senhor comentou sobre a importância de considerar a formação da pessoa na qual estamos nos dirigindo para melhorar a comunicação. Sim. Como funciona esse processo da escrita de um livro? Como fazer para não perder o caráter técnico e ao mesmo tempo atingir o foco assistencial da obra conscienciológica? Nós já falamos disso aqui. Na questão do livro, a primeira coisa que tem é o seguinte: esse livro que você está escrevendo é dirigido para quem? Qual é o segmento da população que você pretende alcançar? Ele vai atingir quem? Então você tem que falar para esse nível de leitores. E acabou. Agora, não é só o nível de compreensão dos leitores, é um nível também técnico desses leitores, a expressão que tem. Uma coisa boa para nós é o seguinte: nós não podemos estar esperando fazer livro para massificar e esse livro virar best-seller. Todo mundo aqui, se quiser fazer livro e virar best-seller, fez concessões para fazer média. Isso ainda não é o ideal nosso. Dentro do processo da conscienciologia, qualquer livro que sair, que virar best-seller, você desconfia dele. Tem alguma coisa errada nele. Tem lógica isso que eu estou falando, Fred? Pode falar. Aquele velhinho que você encontrou em Nova York, que a princípio era um evoluciólogo, ele também não tinha muito conhecimento sobre macrosoma, pelo que ele falou. Mas eu fico perguntando como que ele iria orientar, por exemplo, a Proexis nesse estágio de macrosoma. Não é meio um paradoxo, uma incongruência? Não, um evoluciólogo pode saber muita coisa ainda sobre essas coisas todas de macrosoma. Dominar totalmente, porque macrosoma, praticamente, quanto mais avançado ele seja, ele não é instalado, ou ele não funciona sem intervenção de evoluciólogo. Pois, e como é que aquele senhor lá que era evoluciólogo, ele falou para você, não conheço essa ideia de macrosoma, ele não falou alguma coisa nesse sentido? Ele não sabia o que era isso. Mas ele estudou. Agora veja, quem é que já falou nisso? Ninguém. Do jeito que eu falei, ninguém falou. Pois é, mas isso... Tem gente que andou estudando isso, há muitos séculos, etc. Tal. Os serenões sabem dessa história há milênios. Em outros planetas, tudo que eu falo aqui é antigo. Mas esse não eu sempre, quando começava a falar lá no Instituto, eu falava assim, eu não trago novidade nenhuma. Mas agora, vocês sabem, para quem é ignorante, A já é um alfabeto. Você está entendendo? Sim. A já é uma cartilha inteira, a letra A. É que eu fico me questionando, como que aquele senhor que na condição de evoluciólogo provavelmente estava superentendendo várias proexes, ele devia ter alguma noção sobre macrosoma. Ele não sabe que tipo que ele é, se ele era evoluciólogo, o que ele era, como, de que modo. Outra coisa, existe evoluciólogo e evoluciólogo, né? Sei lá se o evoluciólogo que vai dominar o processo de macrosoma é o número 5. Tem 4 antes dele. Ele já nem sabe essas coisas como é que são. Agora, o macrosoma é um assunto difícil. É igual o processo das dragonas. É outro assunto difícil. Isso é coisa muito rara. Escuta, Flávio. A medicina existe desde o Cro-Magnon. Parece, por exemplo, que os macacos já têm uma medicina própria. Sim. Um cuida do outro, pega, tira, aperta o piolho ali que está na cabeça do outro. Aquilo tudo é processo médico de assistência. Sim. Agora, então, veja. São milênios e milênios aqui nesse planeta que o povo entende esse processo de medicina. E ninguém nunca explicitou a teoria do macrosoma. Sim. É lógico que tem gente que deve ter pensado nisso. Quer dizer, no meio desses corpos todos, não tem um que pode ser sido maceteado, bola? É lógico que tem.
Se você for pensar, se não houvesse macrosoma, a gente ia inventar isso agora aqui para vocês. Com toda a lógica. Uma criatividade fora de série. E engolir todos os ficção científica de ponta, serenões, etc. É uma coisa mais que óbvia. Tá certo. Agora, quer dizer que eu não inventei nada disso, não. Meu processo vem do curso intensivo das coisas. Agora, macrosoma é um negócio que eu estudo há mais tempo. Você sabe que eu já fui médico em vidas anteriores. A gente já pensava nisso tudo. Quando você começa a pensar em muita coisa que transcende a linha comum, quer dizer, você entra no esoterismo do negócio, muita ideia nova aparece. E algumas, então, você vai pensar. Você arranjou. Há o blitz, há o vislumbre, aquilo que nós estávamos falando aí, o relâmpago da ideia nova. O Walter Disney criou lá naquela questão, que é a lampadinha, né, do nosso amigo, a lampadinha. Então acende a luz. Agora, uma luz assim de 5 velas só, não é mais que isso. Mas já começa, né? É o problema da... Aí no caso, tem vários nomes. Um deles é serendipity, o outro é insight, o outro é criatividade, o outro é inventividade, o outro é heurística, o outro é eureka. E por aí vai. Essas coisas tem. Agora, nós todos caminhamos para isso. Para ampliar o nível das abordagens com originalidade. A ideia original é o mais importante de tudo. O que eu acho muito bacana é quando eu encontrei o Chico, em 1955, ele falou em ideias originais, que aquilo, as consciências, eu já tinha recebido uma mensagem falando nisso, foi das primeiras dele. Agora, vocês não sabem quem é que falou para ele a mensagem. Fui eu. Ele falou assim, você é o rapaz que aparecia para mim das ideias originais. E aí falou o nome, a situação toda. Entendeu? E a situação toda como estava lá. Mas era a ideia original. Agora, o Emmanuel depois deu para ele mensagem sobre as ideias originais. Que o que importa na mensagem é a ideia original. E por quê? Porque na hora que ele começou a receber a psicografia, era muita gente que começou a receber que ia lá para pedir conselho para ele. Então ele tinha que falar. O povo perguntava, numa mensagem, o que é o mais importante? É justamente a originalidade. O mais é secundário. Originalidade de algum modo, de alguma modalidade, de alguma natureza. Mas tudo na vida é isso. Os livros que vocês estão escrevendo, que é a coisa mais importante desse livro? Originalidade. Agora, não é tão difícil se você começar a pensar que você é diferente dela, ela é diferente dele, ele é diferente da outra. Então, há uma originalidade intrínseca em tudo que vocês estão escrevendo. Por quê? É a sua experiência pessoal. Vocês estão entendendo isso? Então, veja, a originalidade depende da experiência vivida pessoalmente pela pessoa. Entendi. Por sinal, no livro que eu estou escrevendo agora, ele, nesse período específico, eu estava antes bastante prolífico, bastante produtivo, e agora eu vi que deu um gap, que eu estudo e a fábrica parece que não está. Às vezes você já acumulou muitas ideias e agora você se tornou mais exigente. Isso é bom, isso é positivo. Isso é crise e crescimento do conteúdo. Entendeu, não? Sim. Isso é positivo. É bom. Não reclama, não. Você deve tirar partido disso aí, não vale a pena. Sério. Mas olha, o que mais quer que vocês tenham aí sobre a expressão intercambiável? Tem mais alguma coisa? Estão aqui, Valdo, na fatologia, a quarta linha, quinta de baixo para cima. Expressões intercambiáveis
como fator de potencialização da interassistencialidade. Sim. O problema todo é aquilo que nós tocamos mais ou menos nesse assunto aqui. Você quer falar aí o que eu falei? A sua boca, pega aí o microfone e responde para o João. O problema todo é o seguinte, veja bem. A potencialização da interassistencialidade ela é feita quando há mais comunicabilidade entre o assistente e o assistido. Você está de acordo com isso? Se há mais understanding, quer dizer, compreensão entre um e outro, vai ser melhor. Então, veja, nessa hora, as expressões intercambiadas são muito importantes. Você, então, fala para ele assim, ó, isso que você está falando sobre isso é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Então, você casa a linguagem dele com a sua. Isso é expressão intercambiável. Então, a pessoa está pedindo, usando uma determinada expressão. Mas aquilo é a linguagem dele. A sua seria outra. Entendeu? Ele está falando assim, eu quero uma grana. Você vai falar, não, você está querendo um capital. Você está precisando de dinheiro. Então, olha só, a expressão intercambiável. Tem que explicar o que é isso, por quê, de que modo. Onde é que aquilo vai funcionar. Por exemplo, tem que falar para ele, você não vai chegar no banco e pedir um empréstimo para sua grana. Você vai falar um montante, uma coisa que tem que falar na linguagem do banco. Isso tudo é expressão intercambiável. Grana, dinheiro, capital, montante, importância, tudo é em casa. Você está começando a entender a barra, como é que é? Então, isso tudo está dentro, é instrumento de interação, dentro do processo, como fator de potencialização da interassistencialidade. Agora, o ideal é o seguinte, é quando você faz assistência de uma tal maneira que o assistido, ele sobe e encontra com você no meio do caminho. Você desce 50%, ele sobe 50%. Aí vocês ficam no mesmo nível. Para isso, a primeira coisa que precisa é justamente a linguagem. Nessa linguagem entra a expressão intercambiável. Olha a lógica, observa bem. Pode falar. Suvaldo, essas expressões intercambiáveis, elas são mais para sinonímia ou para o analogismo, ou depende da situação? Depende de cada um. Tem coisa que às vezes é mais de homologação, nem é analogismo. Homologação. É de homologar. É como se estivesse chancelando a situação. Tornar aquilo factível. Agora, quer dizer, pelo que eu entendi, o senhor usa isso como um recurso ao longo da sua escrita, assim. Eu uso de propósito para criar problema o tempo todo, para todo mundo. Agora, eu crio problema principalmente na fatologia necessária. Eu faço o povo pensar. Você vai me dizer que todo mundo que lê a fatologia, principalmente essas fatologias que eu coloco com 10, 20 linhas, que todo mundo está entendendo o que eu escrevi? De modo algum. Eu sei disso. E eu estou fazendo de propósito. É para a pessoa estudar mais. Tem um cara que veio falar comigo recentemente, eu falei com ele, olha aqui, seria bom você voltar aos antigos verbetes, você vai entender mais o que eu estou falando. Ele voltou e veio me falar, eu agora estou entendendo tudo, muito mais do que era. Agora eu virei para você, ó, tiro tudo aí que não... Esse tudo está um pouquinho forte, vamos devagar com a dor aí. Mas ele começou a entender muito mais. Assim, releia, você vai ver. O verbete vai ter outro sentido, outra expressão, vai clarear muito mais para você. Você não entendeu antes certas expressões, você passou por cima. Aquele outro passou batido. Gente, a coisa mais fácil que tem é você ler uma coisa e não leu. Fez que leu, mas não leu. Por exemplo, você está lendo um livro. Lá pelas tantas, alguém chamou lá, você começa a pensar no que a pessoa chamou, e pronto. Você continua lendo, mas não captou nada no texto que você leu. Às vezes 10 linhas você passou por cima.
Aí quando chega lá na frente, o cara está explicando as coisas, eu falo assim, ixi, eu não entendi nada, o que houve? Aí caiu a ficha. Naquela hora, houve a interferência ali, eu não... Quer dizer, a pessoa não seguiu. Olha que eu leio há 70 anos, né? Se eu não tiver cuidado, na divisão de atenção, eu posso perder o fio da meada daquilo que eu estou lendo. Entende? Agora, uma das coisas melhores que tem para isso é porque eu vivo lendo e anotando quando o assunto é importante. As anotações, elas colocam tudo na tona. Você está entendendo? Elas fazem o repuxo da ideia. Você vai a cavaleiro com o autor, não tem jeito. O negócio é sério. Agora, quer dizer, uma coisa que eu acho bem séria quando a gente está estudando e lendo os verbetes é que às vezes a gente pensa que entendeu, né? Ainda tem essa variável. Mas não pode dizer que você não entendeu. Você entendeu. Entendeu. Agora, mais o percentual é que muda, é o percentual. Mais superficial. Então, eu queria até checar aqui, quando você coloca na fatologia, 5ª linha, que o senhor coloca as expressões intercambiáveis como instrumentos de interação dos especialistas. Aí, no caso, é aquela questão da aproximação simples, agora, mas também da cultura dos especialistas. Não é? Outra coisa, através disso, você vê o nível da cultura dele e se você pode acrescentar alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa acabou de se formar em medicina. Ela é ótima, ela está atualizada. Mas tem, por exemplo, às vezes, alguma coisa que exige vivência, que às vezes eu tenho mais que ele. Que eu conheço medicina faz 50 anos. Isso é muito diferente. Eu não estou atualizado igual aquela pessoa que se formou, mas dentro de determinados critérios, certas coisas, a minha vivência pesa na balança. Isso aqui, então, é muito importante, a interação do especialista. Por exemplo, nessa questão de medicina, tem lá o Boliolo com aquela turma toda que andou mudando os nomes da anatomia. Eu posso usar um nome antigo e um nome novo. Posso falar em omoplata e posso falar no outro nome novo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Posso falar em trompa de Eustáquio e posso falar em outra coisa, porque isso tudo mudou. Então, é o problema da expressão intercambiável. No caso aqui, eu estou usando um arcaísmo com a palavra fluente, corrente. Entendeu o que quer dizer? Agora, você veja, isso tudo existe. Tudo isso ocorre. Tudo isso ainda vai ocorrer demais. Quem pesquisar e quem mexer com ideia, vai ter que enfrentar isso tudo que eu estou falando aqui. Então, quanto mais nós entendemos essas expressões assim, é isso, igual aquele de ontem, esse de hoje, são coisas que... tem relação, mas são aproximações sim, mas são diferentes. Agora, eu desafio vocês a mostrar que um é igual ao outro, não é? Entendeu como é que é? Pode ser até com a opção de sessões, seja até iguais. Mas o objetivo é outro. Valdo, eu não cheguei a estudar muito essas psicopatologias bipolares, mas por hipótese isso pode ter alguma relação com esse pensamento intercambiável, esse tipo de abordagem transversal? Olha, a bipolar, ela existe porque foi o nome que eles usaram para fazer o eufemismo, para não chatear o povo, porque ela é uma psicose maníaco-depressiva. Então, bipolar significa a mania, que é a excitação da pessoa, e a depressão, que é uma semi-morte. Então, é uma que abaixa, e a outra que suspende. Você está entendendo? Então, fica esses dois processos de extremos. O extremado da história. Eu chamo isso de antipodia. Você está entendendo? É o problema aqui do antagonismo da coisa. Agora, eles arranjaram a bipolaridade, porque o nome é até bonito, uma palavra bonita, ajeita, faz eufemismo, é melhor. Agora, na estrutura dessas personalidades, alguma coisa pode ser favorável a um pensamento, ver as coisas por dois ângulos diferentes, alguma coisa não, assim? Não, a pessoa, se ela quiser melhorar, tem que ser por ela e tem que ser pelos ângulos diferentes, sim. Não tem outro jeito. Isso é real. Uma pessoa, para superar a bipolaridade, ela tem que entender bem o assunto e ela querer mudar. E o ideal
É ela ver a hora que ela vai entrar no trânsito, quer dizer, quando ela vai ficar pirosa, e ela caminhar para isso e ver a hora que começa a dar aqueles sinais de depressão. Porque o problema é o seguinte, quase sempre a pessoa passa por um período muito grande de excitação. De uma hora para outra, ela tem uma contrariedade, ou uma irritação muito grande, ou um assediador que chega perto dela, ela ainda passa vários dias deprimida. Então ela fica fechada, não fala, tudo danado a ver. Agora veja, isso eu estou falando dos casos simples. Tem um monte de gente aí, você sabe, né? É muita gente, não é uma só, não, é muita gente. Eu só queria falar tanto que tem a gradação da hipomania, né? Que é tipo a hiperatividade eficaz, né? Só que aplicada na bipolaridade, né? Tem coisa de hipomania. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje, 47 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 7 perguntas respondidas online, 10 votos online. Teremos o recado da Aline sobre seminário de pesquisa e a palestra da Expo Conscienciologia. 2 verbetes para votação. Então, teremos a legenda o verbete de amanhã, quinta-feira e de sexta. Balonismo e barriga de aluguel. Nós gostaríamos também de chamar a atenção de vocês, mais um recado importante sobre o uso do microfone. Então, lembrarmos que todas as tertúlias são gravadas e transmitidas online. Então, é importante, qualquer comentário, perguntas, né, se fazer o uso do microfone. Então, lembrando que para ligar o microfone, o botão do microfone deve estar na posição, né, voltado para cima aqui, e a pessoa aguardar pelo menos, né, de 4 a 5 segundos. Não adianta bater no microfone antes desse tempo, ele não vai funcionar. Então, assim, um pouco de paciência, né, e aguardar, e aí normalmente ele vai acionar e ligar. Então, não tem outra forma de fazer o microfone ligar. Então, um pouco de paciência, e aí você pode usar normalmente o microfone, ok? Lembrando que todos online precisam estar escutando ali a pergunta, ok? Então, a gente aguarda aí o entendimento e a compreensão de vocês e a colaboração nesse sentido. Olá, pessoal. Convido a todos, dia 5 de setembro, sábado, para o seminário de pesquisa. 2 temas serão apresentados, que é liderança interassistencial, professor Olegário, e relação amparador-amparado com a professora Cida. Esse evento ocorre na sala do centro do IPC, às 15 horas, no sábado, dia 5 de setembro. Obrigado. Para amanhã teremos verbete balonismo, ganhou com 18 votos. Obrigado, boa tarde e até amanhã.